Graça e paz a todos. Acredito que esse tema é o mais negligenciado pelos líderes cristãos. E é por isso que a igreja se desviou tanto dos evangelhos de Jesus. Toda a vida de Jesus, relatada na Bíblia, mostra um homem simples, humilde, que dedicou a sua vida a fazer o bem e levar a palavra da salvação. Em nenhum momento pregou riqueza ou poder. Aliás, pregava contra isso. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O foco do cristão não deve estar nesse mundo, mas no porvir. A promessa é de novas terras e novos céus. Esse mundo é passageiro. Estamos aqui de passagem. Não podemos nos prender a ele. O cristão deve buscar salvação e não riqueza, porque é melhor viver pobre e alcançar salvação do que viver rico e ser condenado. O problema é que somos condicionados desde criança a achar que a riqueza é uma coisa boa, só que a Bíblia mostra o contrário. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas alguns podem citar Salomão, que pediu sabedoria e Deus lhes deu sabedoria e riqueza. Aí eu lhes digo, se conhecesse realmente os evangelhos de Jesus, saberia que toda a ação de Deus tem um propósito, e a riqueza que Deus deu a Salomão não foi para a vaidade dele, mas para a construção do templo. Toda a ação de Deus era para beneficiar muitos. Veja a oração ensinada por Jesus. Ela está no plural, e isso não foi por acaso. O cristão tem que ser bênção, não somente para ele e sua família, mas para todos. Temos que refletir Deus todos os dias na nossa vida. Fazemos isso praticando o bem sempre, pois o que adianta ser um dia de Deus e os outros do diabo? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estais nos céus. Uma das coisas que eu acho incrível é ver homens que se dizem ungidos de Deus, que batem no peito dizendo que são autoridades espirituais, mas vão contra os ensinamentos de Jesus. O mestre pegou a piedade, a caridade, o amor. Então, como tem a coragem de pregar riqueza? Essa teologia da prosperidade é do diabo, não é de Deus. Vocês não conseguem entender que isso afasta as pessoas de Deus? Ser rico não é uma coisa fácil de ser. Se fosse fácil, todos seriam, e assim seria de Deus. Mas a riqueza do mundo está nas mãos de poucas pessoas, e só Deus sabe o que muitas delas fizeram para conseguir. Posso garantir uma coisa, não foi fazendo caridade, porque para ser rico precisa acumular, e você não consegue ser rico ajudando os pobres. E é por isso que a riqueza é incompatível com o reino de Deus. O cristão precisa fazer o bem, porque os que podem ajudar e não ajudam não são bons. A verdade é que são maus. O reino de Deus é o maior servindo o menor, é o mais forte ajudando o mais fraco. E não como acontece nesse mundo, onde os mais fortes escravizam os mais fracos. Veja esse mundo,
Alguns poucos retêm toda a riqueza. E se repartisse com os necessitados, não haveria fome, nem miséria, e com certeza diminuiria a violência. Fazendo assim um mundo melhor, mas infelizmente fazem o que o jovem rico da parábola de Jesus fez. Abaixa a cabeça e sai discretamente, porque o dinheiro deles é mais importante que as pessoas. O dinheiro deles é mais importante que Deus. O dinheiro deles é mais importante que a própria salvação. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Acho que mais claro que isso é impossível. Então, como podem negligenciar isso? Como podem fingir que Jesus não disse isso? Como podem dizer que são cristãos e não praticam o que Jesus ensinou? Deus me deu um ministério por meio do qual procuro ser digno, mas não pedi por isso. A verdade é que eu queria fazer qualquer coisa na obra de Deus. Na época, pensava em procurar uma denominação e prestar algum serviço lá. Meu interesse era servir a Deus. Não buscava nenhum benefício, ou graça, ou favor, porque a verdade é que Deus já tinha me abençoado tanto que senti necessidade de agradecer a Ele de algum modo. Foi aí que Deus revelou o propósito dele em minha vida e descobri que Ele já vinha me preparando para isso desde o meu nascimento. E é por isso que posso afirmar para vocês, quando Deus dá um ministério para alguém, esse alguém já tem tudo o que precisa para realizá-lo. Não precisa de mais nada. A única coisa de que precisa fazer é trabalhar. Se o seu interesse é conseguir alguma vantagem financeira, reconhecimento pessoal ou status, está no lugar errado. Não foi Deus que lhe deu esse ministério. Foi você que se apossou dele. Esse ministério não é seu. Vejo alguns líderes fazendo verdadeiras barbaridades. Exploram as pessoas para acumularem mais e mais dinheiro. Mentem, distorcem a palavra de Deus. Criam amuletos e imagens, prometendo sucesso e curas por meio daqueles objetos. Fazem comércio com o nome de Deus. E vendo isso, perguntei: Senhor, por que o Senhor permite isso? E Deus me respondeu: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade é que esses homens buscam riquezas, luxo, poder, e é isso que estão recebendo. Semeiam na carne e se entregam ao príncipe desse mundo. Vendem-se, traindo assim a Jesus. Fazem o que Judas fez, traiu Jesus por dinheiro e se afasta do único que poderia salvá-los. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como Paulo orienta, nós, cristãos, devemos semear no Espírito. Devemos fazer isso praticando o bem, porque isso também nos faz bem. Alegra os nossos corações e nos traz a paz. Devemos procurar agir com calma, sem precipitação ou exagero. Nossas atitudes têm que ser moderadas, mostrando para as pessoas que somos mansos e bons e não fazemos o que é mal. Devemos procurar tratar as pessoas como gostaríamos que nos tratasse. A nossa fé tem que ser inabalável, irrepreensível perante Deus, porque não podemos enganá-lo. Vê tudo e sabe tudo. Se somos de Deus, fazemos o que é de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. Aqueles homens não são de Deus, preferem semear na carne e se entregam ao príncipe deste mundo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A riqueza desse mundo pertence ao diabo, e os que desejam a qualquer custo ser ricos servem a ele. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O nosso foco tem que ser a salvação. Nossas atitudes têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Agora temos o Espírito Santo para nos guiar e mostrar o que devemos fazer. Somos do Espírito. Não somos mais da carne e de seus desejos. Não estamos mais presos ao pecado. O mal que habitava em nós foi substituído pelo Espírito de Deus. O mal não tem mais domínio sobre nós. Somos livres para servirmos a Deus, sem medo, sem dúvidas, sem desânimo, porque Ele sabe de tudo de que precisamos e vai nos dar na hora dele. Não adianta vivermos preocupados com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não nos pertencem. Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Estamos de passagem. O mundo que nos pertence está nos aguardando. Somos de Deus e já estamos em seu reino. Agora, em parte, mas vai chegar o dia em que estaremos por inteiro, sem medo, sem dor, sem lágrimas. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então é isso. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.